Pera. Você tá comprando o CPU, tá fazendo upgrade, tá pensando em fazer upgrade ou tá só curioso? Decida-se antes de assistir o vídeo, porque o título você já deve ter visto e a pergunta ou as perguntas, a dúvida ou as dúvidas são ou enfim. Será que o Ryzen 5 1600, 2600, 3600... Será que esses processadores têm realmente uma grande diferença entre eles? Qual desses processadores eu devo escolher? Será que eu devo ir com 1600F, melhor custo-benefício? Ou eu devo estourar FPS no 3600? Será que vale a pena eu trocar da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a segunda, da segunda para a primeira? Qual é a melhor opção? Será que eu devo ir de Ryzen 5? Será que eu não devo? Será que eu preciso de upgrade? Será que melhorou alguma coisa da primeira para a terceira geração? Essa e outras perguntas que você pode não ter feito nesse vídeo. Esse é aquele vídeo que já deveria estar no canal aqui faz muito tempo, mas a gente só conseguiu trazer agora. Um comparativo entre o Ryzen de primeira, segunda e terceira geração com 6 cores e 12 threads, o 1600, o 1600AF, o 2600 e o 3600. Temos diferenças entre eles de desempenho? Sim, claro, talvez, com certeza. Preciso trocar da primeira para a terceira geração? Qual que é o ganho que eu vou ter? Será que vale a pena? E eu tô montando PC agora, qual deles eu devo escolher? Eu vou no mais baratinho? Eu vou no mais ou menos baratinho? Eu vou no outro que não é tão barato? Qual é a escolha que eu devo fazer? Bom, eu resolvi trazer um teste aqui para vocês, comparando o Ryzen de primeira, segunda e terceira geração e o 1600AF, que é um Ryzen completamente travestido. I don't like where this is going. Então vamos deixar claro, o Ryzen 5 1600AF é um Ryzen de segunda geração, que na verdade não é Zen 2, ele é Zen Plus. E que na verdade ele não é um 1600, ele é um 2600. Hã? Ficou bem claro, né? Acho que... Não. Não? Ficou não? Meio confuso. Os caras entenderam, Dimon. Sei não, hein? Então vou deixar claro para vocês, na verdade o 1600AF ele é um Ryzen 5 2600. Então a AMD basicamente colocou o 2600 como 1600AF. Por que eles fizeram isso? Não vem ao caso. O caso é que você tem um Ryzen 5 1600AF, que é um 2600, mas custando o preço de um 1600. Ou seja, ele é um ótimo custo-benefício, mas ele não é de primeira geração, apesar de levar o nome. Então, o Ryzen 5 1600, o 2600 e o 3600 são ótimas opções de custo-benefício desde o começo dos Ryzen, com o 1600, que é um 6 cores e 12 threads. Ele fica normalmente entre o meio do caminho ou os processadores de entrada e acaba sendo uma boa opção por ter uma boa contagem de núcleos e ter um bom desempenho, além de um bom custo-benefício. O 3600 é o mais atual, esse sim é um Zen 2, não é um Zen Plus, então só para quesito de informação, porque não vai mudar muita coisa na sua vida em relação ao desempenho, mas temos o Zen, que é a primeira geração, os Ryzen 1000, os Zen Plus, que são os Ryzen 2000, e temos os Zen 2, que são os Ryzen 3000. A AMD podia ter facilitado a nossa vida, né? Mas não, eles resolveram bagunçar a coisa toda. E se eu entrar na parte das APUs, então... e aí vocês vão desistir de informática. Mas para facilitar a vida de vocês, nós temos 3 gerações, que é o que importa para vocês, os 1000, os 2000 e os 3000. E qual você deve escolher na hora de montar o seu PC, principalmente se você está pensando em games. Eu não vou fazer nenhum teste de produtividade aqui, eu vou pensando mais em games, porque em multitasking os 3 são suficientes. Nós temos 6 cores e 12 threads, apesar deles terem um single e um multi diferentes, que foi evoluindo da primeira, segunda e terceira para aplicações profissionais especificamente. Eu aconselho que você dê uma olhada em vídeo para aplicações profissionais. E a gente vai testar aqui o Ryzen 5 de primeira, segunda e terceira geração e comparar eles com o i5 9400F, que é o último. Não é mais? Tem a 10ª geração. Pô, demorou para sair esse teste, né? Porque será, né? Tá, mas a gente vai comparar com o i5 9400F, que é um processador de 6 cores e 6 threads, e que não é de 6 cores e 12 threads, mas é quem deu muita canseira para os Ryzen, todos eles, em relação a games, por ter um bom custo-benefício. E você consegue se basear um pouco mesmo para os i5 10400F ou 10400, que já tem um desempenho superior por ter o Hyper-Threading, mas mesmo assim a gente consegue ter uma base comparativa. E eu coloquei o 3950X só para vocês terem uma ideia de um processador muitíssimo caro, com muitos cores e muitos threads, comparados com o Ryzen 5 3600, por exemplo, que é o 6 cores e 12 threads da terceira geração. E para os nossos testes aqui eu utilizei a bancada com a X470 Gaming 7 Wi-Fi da Gigabyte. Os processadores foram testados em estoque com o Cooler Box. Eu testei com 16 GB de memória G e o EVOX 3200 MHz, um NVMe de 500 GB, um HD de 1 TB, uma placa
placa de vídeo RTX 2070 Super Founders Edition e uma fonte GX 750 da Cooler Master. Para a plataforma da Intel, nós testamos o i5 9400F com uma H310 e com memórias 2667, que é a limitação da plataforma. Claro, se você utilizar uma placa Z, que é bem mais cara, você consegue utilizar memórias mais rápidas, mas a gente colocou numa situação mais realista, tanto que a gente não está testando com uma 2080 Ti, a gente já está com a 2070 Super, que já é bastante coisa para um i5 ou mesmo para um Ryzen 5. Então vamos dar uma olhada aí nos resultados de desempenho. Alguns momentos depois... Peraí, vocês não estão vendo os dados aí na tela? Tá, eu vou comentar. Eu poderia comentar especificamente jogo a jogo e dizer, olha que maravilha, porque aqui o Ryzen de primeira geração para o segunda geração, mas eu posso simplesmente resumir para vocês da seguinte forma. Em alguns games, como agora vocês estão vendo na tela, em alguns games a gente tem uma diferença até razoável de desempenho da primeira para a segunda geração, ou seja, do Ryzen 1600 para o Ryzen 2600, algumas vezes na casa dos 10 a 20 FPS, dependendo do game. Em outras a gente tem um ganho que é praticamente imperceptível. Se você colocar os dois processadores lado a lado, ou se você não souber que você trocou o processador, você não vai descobrir a diferença. Em alguns games a gente tem melhorias nas mínimas, o que se deve, claro, à evolução do Zen para o Zen Plus, ou seja, da primeira para a segunda geração dos Ryzen. Com alguns aprimoramentos, tivemos um ganho de PC, ainda que pequeno, e algumas melhorias na controladora de memória. Mas o que a gente vê aqui é que na primeira e na segunda geração eles ainda sofriam para acompanhar o i5 9400F, que era um processador de 6 cores e 6 threads e com multiplicador travado, ou seja, que não faz overclock. E mesmo com as memórias 2667 ele ainda consegue dar trabalho para os Ryzen com 3200 MHz. Na terceira geração, a história mudou um pouco. O 3600 consegue não só igualar, mas por vezes ultrapassar o i5 9400F. E esse sim abre uma margem muito boa para a primeira geração, principalmente. Então tem momentos que a gente consegue chegar até 40 FPS de diferença da primeira para a terceira geração. E da segunda para a terceira geração também existe uma boa diferença de desempenho, o que se deu graças ao grande salto que houve da segunda para a terceira geração dos processadores Ryzen, que foi bem maior do que um aprimoramento. Nós saímos aí dos 12 nanômetros e fomos para os 7 nanômetros. E com isso tivemos melhorias também nas controladoras de memória dos Ryzen 3000, tivemos melhoria em IPC, tivemos aumento de clock, tanto no clock base quanto no clock boost, algo que a gente consegue ver comparando os clocks da primeira, segunda e terceira geração. É importante observar que o Ryzen 5 1600AF não tem o mesmo clock do 1600, ele está mais por clock do 2600, por isso que a gente considera mais o desempenho do 2600, além dele utilizar os chips com Zen Plus e não o Zen de primeira geração. Então o que você pode considerar é que do 1600 para o 1600AF já existe um ganho considerável de desempenho em alguns cenários, enquanto que no outro você vai ter praticamente o mesmo desempenho. Agora, comparado ao 3950X, só fica evidente que para games não faz sentido você investir em um processador caríssimo, até porque 16 cores e 32 threads para games hoje não faz nenhum sentido. 6 cores e 12 threads parece ser um ótimo equilíbrio, apesar de 4 cores e 8 threads ainda ser possível rodar games. Se você está pensando em um pouquinho mais de longevidade, rodar um pouco mais tranquilo com uma certa folga, 6 cores e 12 threads parece a melhor escolha por enquanto. Mas é claro que isso também depende dos cenários dos games. Tem alguns games que acabam utilizando mais um núcleo, se beneficiando mais de clocks mais elevados, ou mesmo desse benefício que houve na controladora de memória, nessa melhora interna que teve dos Ryzen de terceira geração, onde diminui um pouco aquela latência interna do Infinity Fabric e das memórias. Não sabe o que é Infinity Fabric? Não tem problema, basta você saber que na terceira geração isso melhorou, a AMD aprimorou isso nos Ryzen de terceira geração. Mas levando em consideração que você não vai fazer qualquer tipo de overclock, apesar de você poder fazer overclock nos 3 processadores, se você quer ter um ganho maior de desempenho nas 3 gerações, basta você se empenhar um pouco mais nas memórias. Então, na primeira e na segunda geração, na primeira geração, talvez você tenha mais dificuldades para conseguir modificar suas memórias, ou seja, diminuir os timings, aumentar os clocks, isso pode ser um pouco mais complicado. Na segunda geração já facilita bastante, você consegue clocks mais altos, timings mais baixos, enquanto na terceira isso fica mais fácil ainda, principalmente se você pegar processadores recém-fabricados ou da última leva possível dos Ryzen, onde a AMD melhorou um pouco o processo e todos os processadores que estão sendo vendidos, que foram fabricados recentemente, têm essa melhoria. A gente teve sim um grande salto de desempenho realmente importante, como eu disse, em alguns games chega a dar 40 FPS de diferença.
mas acima de 140 FPS, ou mesmo em alguns momentos onde você tem uma diferença bem relevante de desempenho com FPS baixo, por exemplo em Red Dead Redemption 2, onde o Ryzen 5 1600 de primeira geração trabalha bem próximo de 60 FPS com uma mínima ruim se comparado ao Ryzen de terceira geração. Mesmo assim ele consegue entregar uma média de 60 FPS, o que é mais do que suficiente para esse game, ou para esse tipo de game, um game onde você vai mais pela história, um jogo mais lento, não requer tanta ação, você não precisa de tanto FPS. Apesar de que se você quer FPS, é uma opção sua. O 1600AF é sem dúvida um dos melhores custos-benefícios, se não for o melhor custo-benefício desse comparativo todo. Ele não entrega mais FPS que todos, mas ele fica no meio do caminho entre FPS e custo. Ele é um processador bem mais barato, ele em tese custaria o preço de um 1600, mas entrega o desempenho de um 2600. E você também consegue entregar uma ótima performance para quem vai jogar em 1080p, com uma taxa de frames que não precisa estar explodindo na tela. Apesar de que em alguns games você vai encontrar uma taxa muito elevada de frames, isso com uma 2070 Super, ou seja, qualquer placa nessa faixa de desempenho você vai conseguir empurrar. Dali para cima vai depender muito de qual placa e para qual game você está fazendo, mas dali para baixo, de uma 2070 Super para baixo, praticamente qualquer placa você vai conseguir entregar, e aí começa nas limitações novamente da GPU ou da quantidade de frames, da qualidade. Mas vamos supor que você vá combinar esses dois processadores com uma placa de vídeo como uma 1660 Super, por exemplo, uma RX 580, você vai ter um desempenho ótimo, porque essas duas placas são bem mais fracas que uma 2070 Super, o que significa que a GPU vai ser a limitadora. Mesmo em games que você precisa de muitos frames, como o CSGO, por exemplo, o 1600 AF, o 1600 ou 2600 já entrega uma boa taxa de FPS. Lógico, se você pegar um 3600 ele vai entregar muito mais FPS. A pergunta é se você precisa de tudo isso ou se você quer pagar por isso. Então é realmente um processador bem equilibrado, 6 cores, 12 threads, trazendo as últimas tecnologias, capaz de empurrar as GPUs mais poderosas, o que significa uma longevidade também, afinal você vai conseguir empurrar placas que tenham essa média de desempenho, talvez até mais, dependendo das otimizações dos games. Então se você está pensando em custo-benefício, o 1600AF ou 2600 ou 1600 são realmente ótimas opções, principalmente se você não pensa em extrair o máximo de frames possível, se você não é paranoico com isso, você quer simplesmente um desempenho bom, que é o que a gente vê aqui na média geral. Se você quer o máximo de FPS possível, um bom custo-benefício visando isso, visando o máximo de FPS, o 3600 é uma ótima opção. E se você está pensando no máximo de FPS e vai investir o máximo de dinheiro, o 3950X com certeza não é a melhor opção. Afinal, a diferença de desempenho é pequena e pelo preço dele você consegue pegar, por exemplo, um 10600K da Intel, que é uma opção muito melhor para quem é maníaco por FPS. Então, nós temos aqui uma evolução da primeira para a terceira geração, e se você está na primeira geração dos Ryzen, eu não vejo nenhuma necessidade de você fazer upgrade para a terceira. Ainda que esses ganhos vertiginosos de desempenho gerem mais FPS, talvez investir em mais RGB seja mais... Não, ainda que isso seja uma grande diferença de desempenho, eu não vejo necessidade de você fazer um upgrade simplesmente por isso. Ah, mas a minha GPU está gargalando, veja você e tal... Aí é o mal do MSI Afterburner. A dica que eu dou para você, desliga o MSI Afterburner, você está bem servido com os três, está montando, existem essas três opções que são ótimas opções e que estão brigando de igual para igual com as opções concorrentes da Intel, o que é ótimo para o nosso bolso, afinal, enquanto as duas fabricantes se matam, a gente consegue um custo-benefício melhor. Mas eu quero saber de você. Qual é o processador que você escolheu, ou qual processador você escolheria, ou qual você está pensando em escolher? Qual você acha que é a melhor opção? O que vocês acharam da evolução da primeira para a terceira geração de processadores Ryzen? E deixem dicas aí para quem está pensando em montar o setup ou fazer um upgrade ou não fazer um upgrade. Deixe dicas aí nos comentários, diga a sua experiência e deixe dicas para quem está pensando em montar ou fazer um upgrade. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!